Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana. Hoje aqui no Doc.com vamos receber o vereador Pascoal Adura, do PMDB, ele que é o autor do projeto em trâmite na Câmara Municipal de Ponta Grossa, que reduz o número de vereadores para a eleição de 2016. O projeto prevê a redução de 23 para 19 o número de vereadores. Algumas emendas a esse projeto também já foram apresentadas e nós vamos trazer essas informações para você, telespectador do Doc.com. O outro entrevistado deste programa é o secretário de Assistência Social do município de Ponta Grossa, o Júlio Killer. Ele que é vereador licenciado, está à frente da pasta de Assistência Social, ele que é do PSD, vai falar para a gente a respeito de trabalho feito com mais aí de 40 entidades ligada à Secretaria de Assistência Social e também vai falar a respeito da organização do PSD para as eleições do ano que vem. Essas são as duas entrevistas de hoje. Você confere tudo isso no programa Doc.com desta sexta-feira. Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com, agora em uma conversa com o vereador Pascoal Adura, do PMDB. Boa noite, Pascoal. Boa noite. Pascoal, autor do projeto, mais uma vez, aí o projeto que reduz o número de vereadores na Câmara de Ponta Grossa. E esse projeto foi apresentado há quase um ano, 9 meses, né? A comissão especial formada para analisar, dar o parecer a esse projeto, porque é um projeto de emenda à lei orgânica do município. Faz-se a comissão especial, presidente e relator, dá-se o parecer. Porém, essa comissão, aí, nem presidente e relator foi escolhido, né? Há 9 meses aí, esse projeto, podemos dizer aí que o pessoal sentou em cima realmente lá na Câmara Municipal, está engavetado. E agora, nesta semana, o presidente da casa, o Sebastião Mainardi Júnior, leu um ofício seu pedindo para que essa comissão se reúna, faça a reunião, escolha o relator, o presidente, para dar esse parecer, né? Fala um pouco do processo, né, desse projeto, desde quando o senhor apresentou, e o que falta aí para ele entrar em votação. Já existe a comissão, o presidente e o relator, são 5 membros, estamos aguardando marcar a data para votar o projeto. Por quê? Porque já passou mais de um ano, não tinha parecer de ninguém, poderia entrar em votação. Mas como nós estamos mudando a lei orgânica do município, tinha que constituir uma comissão especial com 5 membros, o relator e o presidente, e esses membros já conhecemos nomes. Então vamos aguardar que seja marcada a data para que seja apreciado esse projeto. Eu lembro quando o senhor apresentou esse projeto, só para deixar bem claro para o telespectador do Doc.com, ele reduz o número de vereadores de 23 para 19, né, a sua proposta original, de 23 para 19, aí para a próxima legislatura, e esse projeto foi apresentado no ano passado, formou-se essa comissão, eu lembro muito bem, na sala das comissões, e tinha vereador lá dentro já dizendo, não vamos nem definir aí o presidente e o relator, porque daí não começa a contar o prazo, que o prazo da comissão é de 15 dias. Isso. Então, uma estratégia aí já para que não tinha interesse de se votar antes da eleição do ano passado. Agora existe um agravante, doutor, que se não for aprovado até o final de setembro deste ano, também não vale para a eleição do ano que vem, porque as regras do jogo, né, digamos assim, tem que estar definidas um ano antes do pleito. Sim, né? O senhor acredita nisso mesmo? O pessoal engavetou mesmo? Não há muita intenção em discutir esse tema? Não, veja bem, é um projeto polêmico e são 23 pessoas, das quais eu tomei a iniciativa de fazer o projeto, mas tem assinatura foram 22 pessoas que assinaram. Somente um vereador que não quis assinar, com respeito à pessoa que não quer. São pessoas que cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma conduta, e eles vão analisando a questão da redução e vão pensando na próxima eleição e pensando na intenção de não conseguir a reeleição. Esse o propósito, esse é o medo, né? E eu acho, no meu ponto de vista, que existe hoje, nós temos que votar esse projeto.
Vamos votar. Para aprovar ou para não aprovar, mas tem que entrar em votação, porque o projeto está em trâmite, né? Independente certo. do que ele trata. Independente se o vereador concorda ou não. Porque, ó, eu até tenho o dado aqui, doutor, o seu projeto original reduz de 23 para 19. Porém, existem mais 3 emendas nesse projeto. Uma do vereador Agnel, que é o líder da oposição, ele que é do PCdoB, para a redução de 23 para 21. Outra do vereador Jorge Luiz de Oliveira, que é de 23 para 15. E tem uma outra mais radical ainda, do líder do governo, do Romualdo Camargo, que é de 23 para 9 vereadores. E ainda que ele coloca nessa emenda dele que ganhando o salário mínimo. Mas, porém, não se pode tratar a questão salarial na lei orgânica, né? É somente o número de vereadores mesmo. Mas parece que são emendas aí já ou para matar o projeto ou para desvirtuar aí um pouco também essa discussão, né? Porque, afinal de contas, 23 vereadores para uma cidade aí de 233 mil eleitores, quase 330 mil habitantes, embora tenha muita gente que fale que está quase perto dos 400 mil habitantes, né? Aí um número razoável seria aí realmente aí, quem sabe o 19, o próprio 21, né, o 23, se quiserem manter. Agora, menos que isso também já é complicado, né? É estranho, né? Mas, do ponto de vista... Como que o senhor vê essas outras emendas aí ao projeto? Olha, eu gostaria nem de questioná-lo, sabe? Deixar do ponto, já foram protocoladas, já fazem parte do projeto e vamos ver na sequência, o dia da votação, o que vai acontecer. No momento eu não vou nem questionar a respeito disso, cada um tem um ponto de vista e eu não quero de forma nenhuma ferir nenhum dos autores das propostas, certo? E vamos aguardar, ver o que é melhor para a população de Ponta Grossa. Eu digo que é melhor para a população de Ponta Grossa porque o projeto que eu estou apresentando, 19 vereadores, eu acho que é um equilíbrio, não está nem a mais nem a menos, pelo número de habitantes da cidade. E o que eu estou verificando é o fator economia. Pois é, essa pergunta que eu gostaria de fazer, porque o senhor justificava esse projeto em relação à economia de gastos da Câmara. R$1 milhão por cima. Pode ser até mais, mas como não queremos... Isso ano? Ano. Tá? Então, R$1 milhão ano. 4 anos, 4 milhões. Como o país passa numa fase estranha, que nós não somos culpados, né, do que está acontecendo, o culpado é aquela forma de votar. E doutor, o senhor está no 5º mandato, tá certo? Sim. 5º mandato. Já passou por uma Câmara com 21, que era antes dos 15, com 21, com 15, agora com 23. Sim. Existe uma diferença muito grande? Eu acho que quando você ganha a eleição, você sempre acha que aquilo é importante, não acha os defeitos, ganhou, é ótimo. Mas eu acho que vai para o vereador mais responsabilidade, cuidado nas votações, a forma a postura na Câmara Municipal nos mandatos. Eu geralmente, durante todos esses mandatos, eu fui oposição, sempre fui oposição ao governo. Então eu nunca me preocupei, certo, desse episódio. O que eu fazia era continuei trabalhando e fazendo aquilo que eu posso fazer, ajudar a população, e o resultado vem nas urnas. Então eu nunca me preocupei muito com o número de vereadores, se 15, 12, 20, 21, isso não me preocupa, sabe? Nunca me preocupei. Certo. Eu lembro do pronunciamento de um dos vereadores até que compõe essa comissão lá na Câmara, e posso falar porque realmente tinha muito mais gente naquele dia daquela reunião na sala de comissões, que foi o vereador Delmar Pimentel, que faz parte, inclusive, da comissão. Ele falava, olha, não podemos aprovar esse projeto porque boa parte de quem está aqui dentro, estava praticamente todos os vereadores lá dentro, muita gente não se reeleger. E o Pascoal, ele está saindo, ele não vai ser mais candidato. Então, né, falando dessa questão, tem alguma coisa a ver com isso ou não? Não, de forma alguma. Eu não sou candidato, não vou participar mais de eleição nenhuma, certo? É meu último mandato, mas eu não estou apresentando o projeto porque eu estou saindo. Eu sempre apresentei e nunca tive êxito, nunca consegui. Eu já queria reduzir há muito tempo. Eu acharia que deveria manter uma redução e porque não se faz necessário.
você ter 23 ou 25, 28. Você pode tocar uma Câmara Municipal com os membros, certo, que são necessários para as comissões e nada mais que isso. E hoje em dia nós temos a Associação de Moradores, que faz um trabalho muito bom, sempre está ligado ao prefeito, conseguindo as reivindicações para o bairro. Então, para que você analise os projetos, para que você constitua as comissões e vote, não precisa muita gente. É pessoas que têm um compromisso com a cidade, sabe que está lá, e o vereador, geralmente, ele está preocupado com sua reeleição, ele tem medo disso. Agora, pode ter certeza que as mudanças ocorrerão com 23, ou com 19, ou não sei que número vai ser aprovado, mas as mudanças vão ocorrer. Isso espontaneamente, que vão aparecendo lideranças, vão aparecendo outros grupos, e vai acontecendo. E a mudança, a política é autêntica, vai ocorrendo mudança. Então, mas geralmente o vereador tem preocupação pensando que na próxima eleição que ele não vai participar mais. Mas isso vai depender do que ele está fazendo, se ele está representando o povo realmente, ou às vezes está representando algumas coisas que não sejam bem relacionadas. Certo? E a gente pegando também, a gente que acompanha diariamente aí as sessões da Câmara, segunda-feira, às segundas e quartas-feiras, às 14h, praticamente ali quem usa a tribuna, e não só a tribuna, mas também discursa durante a sessão, são praticamente os mesmos vereadores. Né? O senhor que está lá em todas as sessões sabe do que eu estou falando. Né? Não que o vereador que não usa a tribuna e não fala durante a sessão não significa que ele não trabalhe. Né? Ele pode trabalhar da sua forma, visitando os bairros, às vezes até no bastidor, ali nas comissões, mas o que a gente vê ali, pelo menos o que vem a público, né, através das sessões, é que realmente são praticamente uma meia dúzia, um pouco mais ali, que usam realmente aquele espaço para debater as questões do município. Sem dúvida, tem um número reduzido que utiliza a tribuna no dia a dia, e tem vereador que nunca falou e faz um trabalho espetacular nos bairros. Não precisa estar falando. Não necessariamente uma coisa está ligada à outra. Não está ligado uma coisa a outra. Tem pessoa que nunca falou na vida e faz um trabalho espetacular. E tem outros que falam bastante e apresentam pouco. E tem uma questão que também vários presidentes da Câmara Municipal já passaram por lá, e fala-se no anexo, construir um anexo, enfim, uma ampliação do prédio atual da Câmara, que é um prédio da Prefeitura, cedido por comodato, é uma estrutura ali de vidro, até mesmo para uma reforma, ele é um tanto quanto complicado por essa questão, e eu falava eu lembro que era um compromisso desde lá de trás do vereador Maurício Silva, não conseguiu fazer, depois o vereador Aliel também não, e agora o vereador Mainaides, segundo o que consta, um projeto da Prefeitura deve chegar na Câmara por esses próximos dias aí para fazer um anexo do lado de trás lá da Câmara Municipal, né, para trás, onde hoje algumas vagas de estacionamento, para acomodar melhor o sistema, para acomodar melhor todo o trâmite ali da Câmara, porque tem departamento que está lá em outro prédio, depois da Prefeitura, lá onde funcionava a FEPOM antigamente, e, enfim, para dar uma estrutura melhor. E como o senhor vê também essa ampliação aí da Câmara Municipal? Eu sou contrário. Eu acho que não deve ampliar nada e não deve gastar um mundo de dinheiro. Nós estamos num momento querendo reduzir o número de vereadores para economizar para o município, e nós vamos construir um anexo. Para que construir um anexo? Suponhamos que nós vamos conseguir reduzir de 23 para 19, suponhamos, eu não sei. 4 gabinetes a menos. 4 gabinetes a menos. R$1 milhão a menos por mandato, por ano. São 4. Agora vamos construir um anexo, eu particularmente serei contrário. O senhor acredita que, por exemplo, esse projeto, além dessa questão, lógico, não é a questão principal, mas além de reduzir, né, o número de vereadores para 19, também solucionaria essa questão de espaço dentro da Câmara Municipal? Veja bem, é relativo. Hoje em dia, lá na Câmara Municipal, você vê os gabinetes, tem um mundo de gente contratado, tem pilha de gente lá, estão empilhando gente dentro dos gabinetes lá. Daí você pode construir 2 anexos novos que não vai resolver o problema. O negócio no meu ponto de vista, tinha que enxugar a folha de pagamento
poder sobrar um pouco de dinheiro para fazer alguma obra. Porque você vê hoje em dia, a nível da cidade, está completamente parado, você não vê nenhuma obra nova que aconteceu. O que se escuta falar é muita conversa fiada e pouco resultado. Então pode construir 2 anexos, 3 anexos e contratar um mundo de gente, vai ter um mundo de pessoas ociosas lá que não estão desempenhando papel nenhum, não estão fazendo nada, são os chamados cabo eleitoral de luxo para eleger prefeitos. Então, e não tem sentido nenhum, eu acho que você montar novos anexos. Agora, na Câmara Municipal, cada vereador, por lei, tem direito a 3 assessores. Agora, tem pessoas que têm mais assessores, né? Não sei o número, porque eu não tenho conhecimento, porque tem muita gente que pode estar na Câmara lá e está fazendo parte da assessoria do vereador em outras secretarias, que eu não sei. Então, eu acho que nós estamos pensando, como sempre estivemos pensando, na economia, na redução de gastos, e para poder aproveitar o dinheiro, principalmente no que fala-se muito e faz muito pouco pela saúde da população e pela educação. E eu não poderia dizer diferente, Eduardo, que no momento foi retirado 1,5 milhão da merenda escolar das crianças para dar vale transporte para o estudante. Nada contra, mas tinha que ter uma dotação própria para isso. E eu diria, por que tem 4 milhões em propaganda? Por que você não tirou lá da propaganda? Tem 4 milhões lá, por que não tirar de propaganda e não tirar da merenda escolar? Então tem muita coisa errada que deveria ser corrigido. E em relação a esses anexos, eu sou contra. Por esse motivo que eu acabei de citar. Vai pôr um mundo de gente, é lá empilhar um mundo de gente, e o resultado em relação ao atendimento da população não é o esperado. Tá certo, só para a gente finalizar, estamos chegando ao final desse bloco. Já houve uma resposta ao ofício que o senhor protocolou junto à mesa executiva para que seja dado parecer ao seu projeto de redução do número de vereadores? O mais rápido possível. Nós temos que votar isso aí. O resultado é para frente. Deus dará o resultado e vamos ver. Mas temos que votar isso, seja favorável ou contra, nós temos que votar. E nós já ouvimos a sinalização que nós vamos votar num período mais breve possível, né? Que já passaram 1 ano, né? Então nós temos que votar isso aí, é uma coisa que tem que ser votado. O resultado independe. Agora, o projeto tem que ser votado. E 1 ano antes da eleição, né? Exatamente, porque temos aí depois perde o objetivo. Metade praticamente de junho, né? Tem mais julho, agosto e setembro, 3 meses e pouquinho para que esse projeto entre em votação para valer, se houver mudanças, né? Se alguma das mudanças forem aprovadas, para valer a partir da eleição do ano que vem. Veja bem, a minha proposta é 19. Existe outra de 21, que já está reduzindo. Tem outra que você acabou de falar que é 15 e outra 9. Para mim, se aprovasse de 9, seria melhor ainda. O objetivo era a redução. Você acha que toca uma Câmara com 9, que seja os 9 e pronto. E o importante para mim, que eu digo em relação à política, que deveria ser eleito os mais votados, não essas coligações de partido que reúnem 4, 5 partidinhos, e reúnem e daí fazem uma fusão e conseguem eleger pessoas. Aí, um exemplo, onde um vereador, um candidato faz 3 mil votos e não entra, e outro faz 1.000 votos e entra. Então, no meu ponto de vista, que está em estudo esse tipo de matéria a nível de Brasília, que é uma vergonha no meu ponto de vista, vergonhosa a atuação. Eles rejeitaram, eles não querem, claro que não querem. Claro que não, porque estão pensando... O distritão e o distrital. É o distrital. Eles não querem. Por que eles não querem? Porque está pensando nele. Enfraquece os partidos. Enfraquece os partidos. Então, no meu ponto de vista, eu já perdi a eleição, que fui o segundo mais votado e não entrei. Já perdi a eleição. Já tive uma experiência dessa, eu tive 2 experiências. Eu fui bem votado e não entrei. Por quê? Por causa dessas composições. E essas composições, no meu ponto de vista, eu tenho a impressão que eu vou morrer e não vou ver esse resultado. Isso não vai acontecer, porque a pessoa está pensando nele, não está pensando nas demais pessoas.
Então, infelizmente, é assim a coisa. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no Doc.com, doutor Pascoal, mais uma vez, falando a respeito desse importante projeto. Eu agradeço e vamos votá-lo, sem dúvida. Tá certo, então, essa foi a entrevista com o Dr. Pascoal Adura, do PMDB, ele que é o autor do projeto que reduz o número de vereadores na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta em uma entrevista com o secretário municipal de assistência social aqui de Ponta Grossa, o Júlio Killer. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta. Na entrevista desta semana, recebemos aqui o secretário de Assistência Social do município de Ponta Grossa, Júlio Killer. Boa noite, Júlio. Boa noite, uma satisfação estar aqui mais uma vez. Pois é, e falando aí em relação ao cuidado que a Secretaria de Assistência Social tem com as entidades aqui de Ponta Grossa, né? Entidades aí que fazem um serviço muito bonito, né, e muito importante também em vários segmentos, né, desde aí cuidados com crianças, cuidado com idosos, enfim, né, cada uma no seu segmento. Como que está esse tratamento dessa ligação, né, que tem da Secretaria de Assistência Social, através do ProAmor, né, juntamente com essas entidades? Então, Eduardo, na verdade nós temos o maior carinho por essas instituições. Elas são colaboradoras nossas, né? E fazem um trabalho que deveria ser obrigação do município por um valor bem menor do que o município gastaria realmente se fosse ter que assumir esses serviços. Nós temos convênio com 40 instituições hoje, das mais variadas. Nós tratamos desde da criança, o adolescente, o idoso, o deficiente, através de contraturno, abrigamento e todas as formas assim que a Secretaria da Assistência Social possa estar conveniando com essas instituições para um melhor tratamento das pessoas assistidas, né? É um orgulho para nós ter tanta instituição boa e honesta em nossa cidade. Nós não temos problemas aqui de, como você vê a nível nacional, aí, de desvio ou de não utilização real do dinheiro público. Aqui nós temos colaboradores valiosos, tem instituição que tem quase 60 anos de idade na nossa cidade e que merece todo o nosso carinho e respeito. Pois é, e como que funciona esse convênio que essas instituições têm? Porque elas têm com o município, algumas também têm com o governo do estado, outras com o governo federal. Precisa, como você falou, uma espécie de certidão ali que ateste que os recursos que essa instituição recebe são aplicados corretamente. E é uma burocracia também para se conseguir uma certidão dessa forma. Lógico, para evitar, como você falou, em nível nacional, tem muita, assim como tem muita gente boa, como é o caso de Ponta Grossa, que você mencionou, tem muita gente também que quer se aproveitar, né? País afora, e por isso a exigência de que se tenha uma documentação que comprove a idoneidade dessas instituições. Mas também a Secretaria, de repente, ajuda também nessa documentação dessas instituições? Não tenha dúvida, nós procuramos auxiliar as instituições. Na verdade, a burocracia, ela se torna necessária por conta das exigências do Tribunal de Contas, né? Como é um dinheiro conveniado, repassado, existe todo um cuidado para que esse dinheiro possa ser bem aplicado. Então, o Tribunal de Contas nos cobra muito isso. E a gente tem tomado o maior cuidado para que isso não aconteça, a gente não tem que fazer contraditórios futuramente e tudo mais. Mas nós temos o Conselho Municipal da Assistência Social, um órgão deliberativo, né? É ele que nos autoriza a fazer os convênios, colocando assim quais são as necessidades do município. Né? É deliberativo, então, o Conselho? Deliberativo. Ou seja... Consultivo, deliberativo e fiscalizador. Deliberativo, ele realmente nada acontece se não passar pelo Conselho. Exato. Ao contrário de alguns consultivos que nós temos que apenas orientam. O Conselho faz um grande trabalho, o Conselho Municipal da Assistência Social, no objetivo de melhorar cada vez mais as políticas públicas e também estar direcionando alguma necessidade que o município tem e que não está conseguindo corrigir. Mas desde a entrada do governo Marcelo Rangel, houve um avanço muito grande no repasse para essas instituições.
É claro que elas têm atendido um público muito maior, né? Mas houve uma significativa melhora no repasse. O exemplo disso é agora no abrigamento do idoso, né? Nós, além de melhorarmos o número de vagas, ainda melhoramos o repasse, que o custo para se tratar um idoso, para se cuidar de um idoso, acabou ficando maior daquilo que o município repassava, e nesse governo foi corrigido. Ou seja, houve um equilíbrio aí nesse quesito aí de atendimento ao idoso. Não tenha dúvida. Além da oferta maior de número de vagas também, né? Que hoje, eu quero dizer até para você, Eduardo, que um dos principais problemas do Brasil, e eu posso falar pelo Brasil, né? Do Brasil com relação ao idoso vai ser como atender o idoso. Cidade nenhuma está preparada, a gente está tentando fazer o máximo possível. E está crescendo cada vez mais. Cada vez mais. Então a gente tem essa preocupação, nós queremos ainda esse ano inaugurar o Centro Dia para o Idoso, municipal, já tem alguns particulares, né, mas municipal, e que a gente possa estar fazendo um trabalho maior para o tratamento do idoso na nossa cidade. E Júlio, aproveitar que você já esteve dos dois lados, você é vereador, continua vereador, está aí licenciado para assumir a Secretaria de Assistência Social. Você sabe muito bem que os vereadores, quando chega o projeto do orçamento lá na Câmara Municipal, fazem emendas e destinando para uma entidade, para outra. Muitas vezes essas entidades são repetidas, né? E lá, quando é feita a conciliação dessas emendas, elas acabam convergindo para uma só. É possível atender? Como que é feito essa triagem? Não, a instituição X vai receber tanto, a instituição Y vai receber tanto, né? Como que é feito essa triagem, digamos assim? Então, assim, ó, eu tenho 10 anos de Câmara, né? E poucas emendas eu vi serem liberadas, na verdade. O que ocorre é que o prefeito, ele libera a emenda se ele achar que deve e se não for mexer na parte administrativa dele, que ele dá como prioridade, né? Então, o que acontece? Nós não temos, assim, um número definido de emendas que possam ser alcançadas. Quem delibera sobre isso é o governo municipal mesmo. Quando o vereador faz a emenda, ele deveria normalmente fazer já um projeto de que forma e no que vai utilizar esse valor. Aí, se houver a possibilidade do governo municipal liberar essa emenda, ela mesmo assim tem que passar pelo conselho verificar se esta é a prioridade da instituição mesmo, e aí poder liberar essa quantia. Mas, como eu te falei, 10 anos de Câmara Municipal, poucas emendas eu vi serem liberadas nesses anos todos, e infelizmente a Câmara Municipal não é como a Câmara Federal, né, onde os deputados têm uma quantidade X para se colocar como emenda, e a presidenta normalmente, o presidente, né, normalmente acaba bancando isso e liberando para os deputados. Os vereadores não têm essa força, infelizmente. Pois é, as chamadas emendas impositivas, né, no Congresso Federal, que acabam incluindo. Aqui em Ponta Grossa, se eu não me engano, ano passado foi aprovado alguma coisa em relação a isso, mas não sei se na prática funcionou. Não funciona. Na verdade, no Congresso Nacional, eles têm uma cota de emendas, se eu não me engano, 4 milhões por deputado, né? E isso é uma boa vizinhança entre executivo e legislativo, né? Isso não tem definido em Constituição, em nada disso. É um acordo entre executivo e legislativo, onde os deputados têm 4 milhões, que não é impositivo, que é emendas livres que eles podem estar fazendo, e que normalmente o presidente acaba entregando, acaba pagando essas emendas. Claro, dentro dos conformes, né? E aí tem as emendas impositivas, onde o orçamento está pronto, e aí sim os deputados vão lá e dizem que não querem gastar naquilo e querem gastar nas suas emendas, o que seria impositivo, né? Tá certo. E dentro da estrutura aí da Secretaria de Assistência Social,
ter algum programa aí em destaque sendo desenvolvido? Há inúmeros, né? Nós, graças a Deus, eu tive a alegria, Eduardo, de estar como legislativo e hoje estar como gestor de uma pasta, onde eu tenho o prazer, às vezes, de fazer os projetos que eu fiz na Câmara e acabar dando certo. Nós estamos hoje com a unidade móvel do CRAS, que é uma criação minha, e que nós estamos visitando todos os distritos e localidades mais distantes do município de Ponta Grossa, levando informação, cadastramento e todos os programas do município na questão da assistência social. É prazeroso, sabe? Porque pessoas e localidades onde nunca a mão do governo municipal chegou lá, hoje está chegando e fazendo um bom atendimento. E eu tenho procurado visitar também para que as pessoas se sintam à vontade de conhecer os programas. E, Júlio, recentemente foi anunciado pelo prefeito Marcelo Rangel um investimento, se eu não me engano, é um CRAS 24 horas, ali do lado do terminal de Uvaranas. Você tem essa informação? Não, ali é o CAS. Não, é um psicossocial, um atendimento psicossocial Isso, 24 é CAPS horas. daí. É CAPS. Isso. Estou confundindo as siglas. Esse ligado à Secretaria ligado de Saúde daí. Isso. Uhum. O que nós inauguramos há pouco tempo é o CEL, né? Ah, que tem sim. lá um CRAS lá dentro, tem um trabalho também da Fundação Cultural e um trabalho da Fundação de Esportes lá. Lá na Coronel Cláudio? Muito interessante. Eu gostaria até de aproveitar a tua audiência e convidar as pessoas para que conheçam e participem dos programas lá. Muito legal, muito interessante, que também é desse governo, né? Sim, funciona o que ali exatamente? Ali nós temos um CRAS lá dentro. Que o CRAS é... O CRAS é a porta de entrada daquelas pessoas que mais precisam. Uhum. Nós fazemos lá grupo de idosos, nós fazemos grupo de adolescentes, nós fazemos o Pró-Jovem lá dentro, nós fazemos o atendimento de meninas, nós fazemos o cadastramento do Cadastro Único do Bolsa Família, uma série de coisas daquela pessoa vulnerável que vai parar no CRAS e lá nós fazemos atendimento. Aí nós temos um anfiteatro lá, nós temos também um trabalho de esportes com alguns profissionais da Fundação de Esportes e é para atendimento à comunidade como um todo, né? Ou seja, foi inaugurado recentemente, Recentemente. Né? Tá certo, então, mas essa estrutura aí do governo municipal para atender, né, logicamente em parceria aí com o governo estadual, governo federal, né, mas que o que importa realmente é levar o atendimento aí às pessoas que mais precisam. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta, continuando aí a conversa com o secretário de Assistência Social, Júlio Killer. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta na sequência da entrevista com o secretário municipal de Assistência Social, Júlio Killer. Júlio, falávamos no bloco anterior das questões aí envolvendo as instituições, repasse de recursos e um modelo aí como o município faz essa parceria realmente com essas importantes instituições que fazem um trabalho aqui em nossa cidade. Mas aproveitando a sua presença e também sabendo que você é o presidente municipal aí do PSD, né, do partido aqui em Ponta Grossa, e a gente conversava também nesse programa, conversamos com o vereador Pascoal Adura, do PMDB, ele que é o autor do projeto que reduz aí o número de vereadores na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Você está secretário, mas é vereador, né? Foi aí o segundo vereador mais votado, está aí no terceiro mandato? Terceiro mandato na Câmara Municipal. Como que você vê essa discussão que novamente, né, todo ano entra em discussão essa questão de redução do número de vereadores, né, a opinião pública se manifesta e tudo mais. Como que você vê neste momento, nesse cenário aí atual, esse projeto? Então, veja bem, Eduardo, eu fui um dos vereadores na época que lutou e defendeu para que o município tivesse 23 vereadores e foi uma batalha na época, né? Nós fomos muito desgastados, né? E, na verdade, naquela época, sentia-se a necessidade de a gente ter um debate maior com relação aos projetos e às necessidades da cidade. Porque nós tínhamos 15 vereadores, eu me elegi com 15, então
não existe a desculpa de você estar defendendo o 23 para que você possa se reeleger com mais facilidade. Eu me elegi as 2 vezes com 15 e quando fui para a prova com os 23 eu fui o segundo mais votado. Então cai por terra quando você diz que você defende para que você possa ter uma facilidade muito maior na hora de se eleger. Mas eu tive a experiência com 15 vereadores e prestava muita atenção que era muito fácil para o Poder Executivo aprovar aquilo que tinha vontade e aquilo que tinha facilidade. No meu entendimento, na época, os debates seriam maiores e nós teríamos uma valorização maior nas questões dos projetos apresentados. E uma experiência que eu tive, um ano de vereador com os 23, é que realmente houve uma discussão maior, um debate maior acerca daquilo que o governo indicava como prioridade. Eu mesmo participei de muitas discussões, muitos debates, e isso foi interessante sim para o município, porque se debateu às vezes até o desgaste, alguns assuntos que com 15 vereadores talvez passasse desapercebido ou não houvesse um interesse para que isso se tornasse público ou para que isso fosse ao debate exaustivamente. Hoje nós estamos numa situação onde, como falou o vereador Pascoal, a economia é um objetivo muito grande, né? Então eu vou deixar para que os vereadores lá que estão lá hoje acabem resolvendo. A vereadora Adélia tem a sua posição, eu como presidente do PSD não houve encaminhamento nenhum e a gente vai deixar para que a vereadora tome a decisão com relação à ideia dos números de vereadores. Se eu estivesse lá, eu daria a minha sugestão e o meu voto aberto para todo mundo poder ouvir, né? Mas eu não estou lá, eu acho que eu possa estar influenciando ou tentando influenciar algumas cabeças. Então, eu entendo que as 2 discussões foram interessantes. Nesse momento é muito interessante o debate com relação à diminuição para 19, por conta do impacto financeiro e da possibilidade de se gastar menos, né? Mas há também a possibilidade, e que as pessoas pensem, e por isso é interessante o debate na Câmara, da falta de debate, de discussão com relação aos assuntos pertinentes, que vêm para a Câmara e que às vezes as pessoas não sabem que são votados. Vou citar um exemplo ontem, na Câmara Federal, e você, jornalista, sabe melhor que eu, que se baixou a idade mínima, né, para que se possa candidatar a governador, e a senador. Vice-governador, senador, e para deputado e vereador também diminuiu. Para então, deputado, de 21 para 18 anos. Então, e depois descobriu-se que um dos deputados que encabeçaram a proposta vai completar 29 anos e não estaria apto com 30 para ser candidato a governador do seu estado. Olha lá, né? Então, essas coisas, a população, ela fica horrorizada quando sabe. E quando você tem um número de cabeças maiores discutindo a respeito, ele se torna público, como se tornou ontem. Infelizmente foi aprovado, né? Mas foi aprovado e a população sabe quem encabeçou, para que na próxima eleição talvez, né, tome suas providências. Mas assim, o debate é salutar e é muito importante em qualquer nível, né, municipal, estadual e federal. Eu não entendo que a quantidade de vereadores ou de deputados diminuindo vai aumentar a qualidade, né? Eu acho que o eleitor é muito falho no momento onde ele deixa de acompanhar aquela pessoa que ele votou e às vezes acaba esquecendo em quem votou. E aí, claro, a pessoa ou o legislador se sente à vontade de fazer aquilo que é interessante para ele e não para o eleitor. Pois é, e nesse ponto que você tocou da reforma política, onde foi aprovado realmente ontem, na quinta-feira, a diminuição foi de governador de 30 para 29 anos, ou seja, é um ano só. Quando se fala em senador ainda vai lá, porque de 35 baixou para 30, né? Agora para 29 também.
Agora, de governador, 1 ano só, Ficou na cara, eu né? vi que tinha uma coisa errada aí nessa questão aí, então agora está tudo explicado. Mas, Júlio, o PSD aí, eu vi recentemente, tá lá no blog do doc.com, o PSD Mulher, né, se organizando aí para a eleição do ano que vem. O PSD em Ponta Grossa cresceu muito e a tendência é que cresça muito. O nosso grupo é muito grande, Eduardo, e nós cada vez mais inovando, né? O PSD Mulher, assumido pela doutora Jucemara agora, vai fazer um grande trabalho à frente do partido, tenho certeza absoluta. Nós temos o PSD da melhor idade, é uma coisa nova aqui em Ponta Grossa, porque as pessoas acima de 60 anos normalmente acabam ficando relegados e não acabam discutindo mais política, acabam votando só. Nós temos o PSD melhor idade, nós temos o PSD jovem, também capitaneado pelo Vinícius, um jovem promissor aí que tenho certeza que vai fazer história no partido e na cidade. E nós temos também o PSD Diversidade, que também vai fazer um grande trabalho e discutindo tudo aquilo que envolve a diversidade no nosso município e programando políticas, né, para todas essas áreas. Nós estaremos iniciando os trabalhos agora no mês de julho, com palestras das mais variadas pautas, né, para que as pessoas que vierem para o partido acabem compreendendo como é que é o trabalho do Executivo e como é o trabalho do Legislativo e possam, aqueles que quiserem ser candidatos, saiam candidatos já com algum conhecimento. Tá certo. Uma pergunta que, aproveitando a sua presença aqui, logicamente você não pode responder por ele, mas de repente tem um indicativo, né? Eu tenho ouvido comentários de que o atual vice-prefeito, Dr. Zeca, que é do PSD, e foi por 2 vezes o vereador mais votado, né, na Câmara Municipal de Ponta Grossa, vai novamente concorrer a uma cadeira na Câmara e não mais aí na eleição majoritária. Isso procede ou não teve essa conversa aí? Realmente eu não tive essa conversa com o Dr. Zeca, é um grande nome do partido, não sei quais são as intenções dele. O partido, o PSD, a nível estadual, tem nos cobrado muito a indicação de um nome de candidato a prefeito. Hoje nós fazemos parte do bloco de apoio ao prefeito Marcelo Rangel, que na minha opinião faz um trabalho grande em Ponta Grossa, e nós indicamos o vice, inclusive, a Adélia trabalha conosco no aprimoramento das ações do governo municipal. Eu, responsável pela Secretaria da Assistência Social e Fundação Pro Amor, também tento dar o máximo possível para mostrar que o PSD tem sim o seu valor e sabe trabalhar, né? O que vem para o futuro é uma coisa nova. Nós, assim, difícil de falar agora, mas nós temos nomes capacitados e vamos fazer o grupo PSD crescer cada vez mais para que possa, nas próximas eleições, fazer um papel maior e melhor do que fez nessa passada. Isso eu posso dizer. De repente inverte, o Zeca vem para vereador, você vai para vice-prefeito, Júlio? Então, nós não temos, a gente não parou para conversar, né, sobre isso, nem com os eleitos do partido, nem ainda com o próprio partido. Mas pode ter certeza que o PSD quer muito mais do que aconteceu nessa passada e tem capacidade e está trabalhando para isso. Como que você faz parte, logicamente, do secretariado do prefeito Marcelo Rangel? Você se elegeu a 3ª vez para vereador, acompanhou aí os últimos 2 mandatos do ex-prefeito Pedro Vosgrau, né? São perfis diferentes de prefeito, né? E como que você avalia aí esses 2 anos e meio aí dessa gestão? Então, o prefeito Marcelo Rangel, ele teve uma dificuldade muito grande com relação a investimentos, porque pegou já um mandato do antigo prefeito, Pedro Vosgrau, que tinha um outro perfil, né, nós todos sabemos disso, que era um perfil mais construtor, mais engenheiro, mas o prefeito Marcelo Rangel tem aplicado mais os seus investimentos nas pessoas, no social. Um exemplo disso é que a minha secretaria, por exemplo, tem mais de 2.000 crianças em contraturno social.
No governo anterior eram 200. Nós acabamos chegando ao número de 2.000 crianças. Isso não se reflete nesse momento, agora. Claro que se você for andar pela rua, você vai ver muito pouca criança na rua. Além disso, tem mais de 7.000 crianças em contraturno escolar. E isso, às vezes, passa desapercebido e as pessoas acham assim, poxa, mas o prefeito não constrói escola, o prefeito não constrói asfalto. Isso vai fazer um bem para a cidade daqui 5 anos, 6, 10 anos, onde nós teremos muito menos crianças ou adolescentes em situação de risco, roubando, furtando, envolvido com entorpecentes e tudo mais. Isso é aplicar dinheiro nas pessoas, né? Nós temos, então, eu chamei aqui 7.000 em contraturno escolar, mais 2.000 em contraturno social, 9.000 crianças que, se não estivessem nessa situação, talvez estariam aprendendo caminhos errados, como o caminho da droga, o das esquinas, o dos bares, e hoje estão sendo bem cuidados, porque eles estão aprendendo alguma coisa em contraturno, ao contrário de estar em casa, ou viciado em videogame, ou coisa parecida. O município se preocupa com a criança e oferta isso para eles. Isso é uma diferença, né? Eu não estou dizendo que o governo Pedro Vosgrau não foi importante, porque construiu muita coisa, fez assim construções que na época o município precisava. Nós não tínhamos rodoviária, nossa rodoviária estava... Então são perfis diferentes. Mas eu fico muito triste quando diz que o governo Marcelo Rangel está perdido ou está mal administrado. Não, o prefeito Marcelo Rangel sabe muito o que faz e o que quer para o futuro da cidade. E nesse ponto eu concordo com ele, eu citei 2 exemplos. Nós tivemos investimentos na Guarda Municipal, nós tivemos investimento na saúde, que não tocamos aqui, e quando se investe na saúde, não na construção de postos, ou não na reforma de pronto-socorro, você investe na contratação de profissionais, você está cuidando da pessoa, você está cuidando dos eleitores, dos moradores, dos contribuintes, e isso tem que se colocar na balança, não tenha dúvida. Então, o governo, o qual o PSD apoiou, está apoiando até hoje, tem sim o seu valor, e eu acho que o prefeito Marcelo Rangel tem que bater no peito e dizer o quanto ele está investindo no futuro da nossa cidade. Nós temos problemas sérios com relação a trânsito, plano diretor da cidade. Se você for parar para pensar, o IPLAN estava desativado no governo passado. Hoje ele funciona muito bem, ganhando prêmios, né? Então, se você for... É ruim comparar governos, mas se você for comparar governos, você vai ver que houve um avanço muito grande naquilo que no governo anterior tínhamos dificuldade. E paramos de fazer construções, e isso é importante para a cidade também. Não quero que vocês me entendam mal, que isso é importante, estruturar a cidade, né, para os próximos anos. Mas o governo Marcelo Rangel priorizou as pessoas. Está de parabéns por isso. Pois é, né? Porque às vezes investir nas pessoas, né, vale mais do que obras. Veja, um exemplo disso é a arena, né, esportiva ali naquele importante espaço que até hoje, né, era um orçamento de 4 milhões, virou 6, 7, virou 10 milhões e até hoje a população não teve ainda. Eu conversava outro dia com o ex-prefeito Pedro Vosgrau, falávamos a respeito da desaprovação das contas dele de 2012, lá no Tribunal de Contas, e eu perguntava o que ficou ali, o que ficou marcado. Ele falou, puxa, meu maior arrependimento foi não acompanhar mais de perto a execução da arena multiuso ali naquele espaço, na entrada ali de Olarias, porque realmente uma obra gigantesca e que até agora, né, não surtiu efeitos. É um exemplo aí, né, de comparativo de governo, né, mas... Gostaria de agradecer a sua presença, nosso tempo está esgotando. Acho que falei demais. Não, a gente falou aí das coisas que é relevante até levar aí para o nosso telespectador, está acostumado a ouvir a respeito de política aqui no programa Doc.com, e não apenas política partidária, que também faz parte, mas política como política pública mesmo, com projetos, participação do governo, né, avaliações, projetos que tramitam na Câmara Municipal, e sempre que quando tiver informações, vamos chamá-lo aqui para passar. Sempre à disposição. Obrigado pelo convite.
Tá certo, então, essa foi a entrevista com o secretário de Assistência Social, Júlio Killer. Com isso, encerramos o programa doc.com desta semana. Você quiser rever o nosso programa, a partir da semana que vem, está lá no YouTube, no youtube.com/programa-doc.com. Existe um link lá também no nosso blog, no www.blogdodoc.com, e também as informações aí diárias lá no blog, e também 2 colunas aí, uma na Rádio Mundi, também na Rádio Central, na Central de Notícias, às 7:50 da manhã, e outra às 6:30 da tarde na Rádio MZ-FM, no Bastidores da Política, e também informações lá no Jornal da Cidade, da nossa TV educativa, ETV Campos Gerais. Uma ótima noite para você e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.